Boa tarde a todos vocês. Eu queria... Aí, tá vendo? O pessoal aqui é educado desse lado aí, que tá meio devagar, viu, Fernando? É o Bibo, viu? Pergunto de novo. Boa tarde a todos vocês. Olha lá. Viu como ficou legal agora, Jonas? Bom, eu queria aqui, dando continuidade ao nosso ciclo de debates do CESP, eleições de 2014, a engenharia, o Estado e o país. Hoje nós temos a honra, a satisfação de estar aqui, nosso associado, nosso amigo, prefeito da maior cidade do país, que fez um trabalho espetacular aqui em São Paulo. Candidato agora ao Senado, meu amigo, engenheiro Gilberto Kassab. Agradecendo a delicadeza do Gilberto Kassab conosco, agradecendo a oportunidade de termos aqui o privilégio de contar aqui com a sua fala, eu queria passar a palavra a você e deixar à vontade para fazer uso, por favor. Bom, mais uma vez, registrar a satisfação de estar aqui no Sindicato dos Engenheiros, no meu sindicato. Me orgulho muito de ser engenheiro civil. Me orgulho muito de ter essa relação com o sindicato. Ao longo da minha vida pública, além de ser o meu sindicato, tenho a oportunidade de apresentar uma série de parcerias com o sindicato, notadamente nos últimos 10 anos, sendo 7 deles à frente da Prefeitura de São Paulo. Em diversas oportunidades pudemos discutir projetos, discutir a cidade, criar grupos de trabalho que apresentaram resultados de fundamental importância para o êxito da nossa administração. E esse convite, ele é a oportunidade que temos de relembrar o passado e planejar o futuro. E é evidente quando o sindicato, através do presidente Murilo, meu amigo pessoal, e na pessoa dele eu queria cumprimentar todos os presentes, funcionários do sindicato, diretores, colegas da Prefeitura de São Paulo, da nossa coligação, mas é a oportunidade de explorarmos um pouco o quadro do presente, a nossa candidatura a Senado, o nosso partido, um pouco da atual administração na Prefeitura de São Paulo, o cenário do governo do Estado, do presidente, como eu estava conversando com o Murilo agora há pouco, a nossa exposição aqui ela é bem abrangente. Vamos procurar fazê-la conforme recomendação do sindicato, 20, 30 minutos, para depois ficar à disposição de vocês para algumas considerações ou perguntas. Primeiro, aqui registrar o que é o mais importante, o motivo principal do convite, é registrar as razões da nossa candidatura. E é evidente que ela está vinculada a uma carreira no plano pessoal e ao partido no plano político. A carreira, até porque o Senado, através da Constituição, impõe uma idade mínima de 35 anos para quem quer ser candidato, isto é, para quem quer ser senador. Isso quer dizer, ou pode ser traduzido, numa exigência de experiência de vida ou /e político. Então não é uma eleição que está aberta para qualquer um. O vereador pode ser candidato com 18 anos de idade, deputado estadual, prefeito, vice-prefeito, secretário de Estado pode ser nomeado com 18 anos de idade, ministro, mas o senador tem uma idade mínima de 35 anos, porque
parte do princípio que, para representar o Estado, porque o senador representa o Estado, precisa ter um mínimo de experiência. E experiência na vida pública, na vida pessoal, na vida empresarial. No meu caso, a minha experiência do ponto de vista político e parlamentar é bastante grande. Eu já fui vereador na nossa cidade, que é a maior cidade do país. Já fui deputado estadual, deputado federal em 2 oportunidades, vice-prefeito, prefeito, e o único cargo que falta para ser disputado na minha carreira é o de senador, do ponto de vista parlamentar. Então eu estou muito tranquilo do ponto de vista parlamentar, muito tranquilo que preencho as condições. Tenho um grande desafio, eu brinco às vezes, né, o meu azar, que é disputar com 2 pessoas de muita respeitabilidade, seja o Serra, seja o Suplicy. Pessoas que têm história, têm realizações no plano municipal, estadual, nacional, e que já também ocuparam diversos cargos da vida pública. Mas se eu tenho azar ou desafio maior por enfrentá-los, também tem uma grande vantagem, que pela diferença de gerações e por ambos já terem sido senadores, o Serra já foi senador há 20 anos atrás, o Suplicy é senador há 24 anos, os dois estão no campo que não é da renovação. Então nós estamos num campo que é da renovação. Isso ajuda para aquelas pessoas que entendem que é hora de mudanças. E é nesse campo da renovação, nesse campo da mudança, que eu tenho apresentado as minhas propostas. Vale aqui um parênteses, né? Como eu estou no sindicato de engenheiros, também tem uma outra vantagem, né? Os dois não são engenheiros, eu sou. Então, já é bom. É bom. Eu preciso vender o peixe aqui, né? O Serra, ele entrou na faculdade de engenharia, mas não tem que ele não se formou. Então, e brincadeira à parte, que eu tenho respeito por ele tem uma formação maravilhosa em economia, mas não é engenheiro. E eu Suplicy muito longe da engenharia. Então, eu tenho essa vantagem. Mas essa mudança, ela é fundamental na minha visão. E começou esse sentimento de mudança sendo pressentido por nós há 3 anos atrás, quando nós percebemos um desgaste muito grande da sociedade com os partidos políticos. E aí a razão de nós termos liderado um movimento nacional para a criação de um partido político de centro, mas não um centro fisiológico. Que no Brasil, Murilo, os partidos, quaisquer que sejam eles, nos últimos 30 anos, falam ou falavam que era de centro, mas não é porque eram de centro. Não tinha nenhuma vinculação com questão ideológica. De centro para se acertar com o poder. Qualquer que seja ele, eles queriam, somos de centro, a gente, partido da governabilidade. A gente está cansado de ouvir falar isso. Eu tenho uma visão diferente. Eu acho que quem disputa as eleições, se ganha, tem que governar. Exigir espaço, é da democracia, até porque, e se perde, tem que ir para a oposição, para fiscalizar. Tanto é que o PSD, quando surgiu há 3 anos atrás, foi convidado pela presidenta Dilma para ocupar 3 ministérios. Ela fez o convite publicamente. E as pessoas, a imprensa, tá vendo, mais um, partido da boquinha. Hoje ninguém mais fala, né? Porque passaram 3 anos, não temos um emprego no governo. Porque não é correto. No meu caso, por exemplo, sou presidente nacional do partido. Eu não apoio a Dilma, apoio o Serra, todos sabem. Apoio o Serra 24 horas por dia. Eu entendia que ele era o melhor para o Brasil. Por que eu vou participar do governo da Dilma? E o discurso que eu fiz naquele momento. Agora, por circunstâncias partidárias, se ela ganhar a eleição, vou ser governo. O meu partido. Se ela perder, eu vou fiscalizar. O partido precisa de... Essa história é, olha, se perder, fica tranquilo que vai dar na mesma coisa. Não vai dar, não. Se perder, nós vamos para a oposição. E nós sentíamos um ambiente de renovação e estávamos certos. Tanto é que o partido foi construído e foi se consolidando rapidamente. Hoje é um grande partido. E aqui em São Paulo, do ponto de vista eleitoral, nós percebemos que tinha um sentimento de renovação para governador.
Também não vou aqui falar mal do Geraldo Alckmin, porque convivemos com ele em vários mandatos, e tem inúmeras qualidades, mas tinha desgaste. E aí nos apresentamos como pré-candidato a governador, porém, na medida que o tempo foi passando, surgiu uma outra pré-candidatura representando a renovação, que era do Paulo Scaff. E nós percebemos, olha, se um dos dois partidos não abrirem a mão desse projeto, vai dividir. E com o tempo fomos analisando essa questão e acabamos consolidando a tese da chapa da renovação, que seria o governador Paulo Scaff, a nossa candidatura ao Senado, e com isso começamos a iniciar esse processo eleitoral. Eu acho que acertamos, tanto é que num país tão polarizado entre PT e PSDB, uma candidatura a governador com 20%, que tem hoje o Paulo Scaff, aproximadamente, é uma candidatura com peso. E uma candidatura a senador nossa, aproximadamente nas pesquisas 10%, mas os adversários do Suplicy e o Serra, o Suplicy em torno de 21%, Serra 32%, mostra que acertamos, tem peso. E ainda faltam 2 semanas e meia. Eu sempre cito a minha eleição de prefeito, que eu tinha 2 adversários de muito peso, a Marta Suplicy de um lado, o Geraldo Alckmin do outro. Eu comecei com 3% e acabamos vencendo as eleições. E também sempre dizia naquela época, isso nos ajuda muito, que numa carreira ou um partido na sua história, ele não ganha todas e nem perde todas. O importante é disputá-las, porque você tem que... A derrota faz parte, a vitória faz parte. Então eu convivo muito bem com esses 2 cenários e os companheiros do partido também. Isso não quer dizer que eu não acredite na vitória, mas eu acredito muito na força da renovação. Então essa foi a razão da candidatura ao Senado, para representar essa renovação que está latente, não é? Que está latente. E essa decepção um pouco maior do nosso Estado com os nossos senadores. São Paulo, nos últimos 30 anos, perdeu muita força na sua representação em Brasília. São Paulo empobreceu. Eu sempre cito o exemplo mais emblemático desse enfraquecimento. Eu duvido que aqui nessa sala alguém não tenha ouvido dos seus pais, ou dos seus avós, ou até bisavós, referências à escola pública na época deles, que era extraordinária. Levanta a mão quem não ouviu uma história dessa. Eu, no meu caso, meus pais estudaram em escola pública, e as escolas públicas eram disputadas, diferentemente de hoje, que as pessoas querem ir para a escola particular, tendo condição financeira. Por que elas pioraram? Porque São Paulo ficou mais pobre, mais fraco. Só por isso. Os professores começaram a ganhar mal, os investimentos na infraestrutura começaram a deixar a desejar, e qualquer pai compara. Você quer colocar o filho aonde? No melhor. O melhor era a pública. Aí os melhores professores no particular, as melhores escolas, as melhores praças de treinamento esportivo nas escolas particulares. Mas foi assim em todas as áreas. Na área da saúde, cada vez mais, a saúde pública muito distante da saúde particular. Muito difícil aquele que não tem plano de saúde hoje. Estou falando do Estado de São Paulo, né? Porque é a nossa praia, representar o Estado de São Paulo. Os investimentos deixaram de existir. Você estava comentando aqui dos nossos colegas do interior, não é? Qualquer cidade que vai, eles começam a lembrar, porque eu faço a provocação, dos investimentos de estradas, em rodovias, em infraestrutura de saneamento. Aqui em São Paulo, o metrô começou com um punch, diminuiu, quer dizer, nós começamos há quase 30 anos, 30 anos depois, 70 quilômetros de metrô. Era para ter 400. Não é? Nova York tem 11 milhões de habitantes, a mesma população que a gente, tem 400. Buenos Aires, vamos pegar em Buenos Aires aqui do lado, há 100 anos já tinha 100 quilômetros. Londres, 1/3 da população, 400 quilômetros. Paris, 1/3 da população, 400 quilômetros. E as pessoas, mas por que você está dizendo isso, Kassab? Estou dizendo isso porque diz respeito aos nossos senadores.
Quem não acompanhou nos últimos meses o posicionamento dos senadores do Amazonas, ameaçando parar o Congresso se não fossem prorrogados os incentivos da Zona Franca de Manaus? Todos devem ter acompanhado. Não só foram prorrogados, mas como foram prorrogados por 50 anos. E qual é a tradução dessa prorrogação? Bilhões e bilhões de reais para o estado do Amazonas. Dinheiro. Estado do Rio de Janeiro. Os senadores do Rio de Janeiro, eles não deram sossego ao Brasil enquanto não foi votada a lei dos royalties do petróleo. Aí você vem para São Paulo, aonde todos nós aqui queremos votar uma reforma tributária, que ninguém aguenta mais pagar imposto. Ninguém aguenta. É a carga tributária mais alta do mundo. E 40% das empresas do Brasil estão em São Paulo. Aí você leva a tese para Brasília e fala, mas peraí, não vem com isso, que isso aí só interessa para São Paulo. Pô, e a Zona Franca interessa para quem? E os royalties do petróleo? Aí você leva a tese da guerra fiscal, do fim da guerra fiscal, para com isso. E os nossos senadores, nada. Quando o correto chega lá, Zona Franca de Manaus, vem cá, está certíssimo, tem que prorrogar mesmo. Eu também acho que tem. Mas ó, daqui uma semana nós vamos colocar o fim da guerra fiscal, a reforma tributária, vamos contar com você? Vamos, não, assina aqui e dá uma entrevista lá que você vai estar a favor. Vocês sabem que nossos senadores não fazem isso. Estou falando isso, vocês já viram, eu elogiei aqui o Suplicy, mas vai cair entre nós. Ele fala da renda mínima num dia e amanhã o tema, renda mínima de novo. Não dá mais, né? Quantas vezes veio o Suplicy nesses 24 anos aqui no sindicato discutir problema do Estado? Você sabe quantas? Mas é mais que 5? Menos que 5. 24 anos. Não é? O próprio Serra, que todos sabem que é meu amigo, eu tenho respeito por ele, as pessoas mais bem preparadas do país, mas já foi senador. Estou dizendo que nesse embate específico, né? Não estou falando de presidente da República nem de governo, estou falando de senador. Será que ele quer ser senador mesmo ou é porque é o que sobrou? Então, essa é a principal questão da nossa candidatura a senador, né? Nós precisamos de senadores em São Paulo. Daqui a pouco o Estado está quebrado. O orçamento do Estado, vocês sabem aqui, os engenheiros que trabalham com a área pública, tem vinculação, não tem dinheiro para nenhum investimento mais. Essa questão da água aí é falta de dinheiro. Ou alguém acha que nesses 20 anos o PSDB não queria fazer investimento em captação, em reservatório? Não é tonto? Não fez porque não tinha dinheiro. Ou vocês acham que o PSDB não queria pagar melhor professor? E os policiais? São Paulo tem o maior custo de vida do nosso estado. E na segurança nós temos o penúltimo salário do Brasil. Está pedindo para o crime invadir. Você tem policial ganhando mal. Tanto é que nós criamos a operação delegada na prefeitura, porque a nossa relação com o governo do estado era a melhor possível, seja com o Geraldo, seja com o Serra. E a gente tinha os dados lá, o pessoal fugindo, né? Ninguém mais queria ser policial na cidade de São Paulo. Qualidade, custo de vida lá em cima, salário medíocre. Aí nós inventamos a operação delegada, justamente para fazer a complementação do salário. O policial, ao invés de fazer o bico, ele passou a fazer um bico oficial, ganhando mais, com mais segurança. Mas tudo isso é falta de dinheiro, empobrecimento de São Paulo. E eu não tenho dúvida, vocês têm alguma dúvida que se Suplicy ganhar, nós vamos continuar com essa dificuldade no Senado? Não vamos. A dívida de São Paulo, a dívida de São Paulo tem a ver com o Senado. Como é que pode? A dívida da cidade de São Paulo são 4 bilhões por ano que são pagos por uma dívida que tem um juros totalmente irreal, comparando com o tempo que foi feita a renegociação. O senador de São Paulo tem que parar o Senado. 4 bilhões, imagina o que você pode fazer 4 bilhões por ano, Murilo. Mas nada. Ah, mas também o Poder Executivo, o Governo Federal, Dilma não, porque é Dilma, é Lula, é Fernando Henrique, é Sarney, é Itamar Franco, todos os governos.
mas os nossos senadores também, né? Eles não sabem lutar por São Paulo, como Antônio Carlos Magalhães lutava pela Bahia, como o senador do Amazonas pelo Amazonas, né? E assim em relação a todos os estados. Então, aí foi consolidando a ideia da candidatura a Senado. É evidente que nós temos algumas propostas vinculadas à educação, cuja prioridade é o ensino integral, aprovar um projeto nacional definindo incentivos grandes, com mais repasse do Fundeb, na medida em que as prefeituras e os estados tenham mais alunos do ensino integral, incentivo à pesquisa. O Brasil está cada vez mais pobre em termos de pesquisa. Esse é o papel de um senador. Temas nacionais, temas de relevância, a descentralização da saúde, e mais verbas para a saúde. Eu sempre cito um caso. Quando eu assumi a prefeitura, no segundo dia de gestão, assim que o Serra renunciou, 2 dias depois, fiz uma reunião do secretariado. Eu causei um impacto danado no secretariado, que eu defini que a partir daquele dia nós teríamos 5% a mais do orçamento para a saúde. Pô, e da onde vai cortar? Falei, problema do secretário. Daí dei 60 dias para o secretário de planejamento cortar, e ficamos com 5% a mais até o último dia, que foi o que nos permitiu conseguir a reeleição, os investimentos na saúde e na educação. Agora, só se faz isso com dinheiro. Ninguém consegue priorizar uma área na vida pública se não colocar dinheiro. Eu tenho, nesses últimos 20 anos, seja como vereador, deputado estadual, federal, tenho ouvido permanentemente, todos nós estamos cansados de ouvir, o governador nesses 20 anos, qualquer que seja ele, dizer, mas eu não aguento polícia porque ele só vem aqui pedir salário. Pô, mas quem recebe mal, a prioridade é salário. Não há ninguém nessa sala aqui que não dê prioridade para o seu salário. Até porque, se não ganhar bem, a primeira coisa que qualquer um faz é procurar outro emprego. Então, erra o governo do Estado quando ele não define essa questão do salário na área de segurança. Polícia Militar, Polícia Civil. Erra em não definir mais verba para segurança, como, voltando aqui à saúde, é questão de definir mais verbas. Tem a proposta das entidades nacionais de saúde de 10% do nosso PIB ir para a saúde. Eu sou a favor. Dinheiro carimbado mesmo. Prioridade é dinheiro carimbado. Se você não carimba, sempre surge uma emergência que você acaba destinando para essa emergência. Quando é carimbado, torna-se legal. E é a única saída que tem o Brasil em relação à saúde, educação e segurança. Transparência, eficiência na gestão e dinheiro carimbado. Enquanto não tiver dinheiro carimbado para segurança, para a saúde acrescentado. Educação não, educação já está de bom termo. Precisa ter mais eficiência, transparência. Então a questão da saúde e educação é fundamental. A questão da segurança abordei. Segurança em todos os aspectos. Eu tenho citado recentemente, até abordei a questão da televisão, até a falta de segurança nos estádios, que parece uma coisa simples, mas não é, abala a estima do brasileiro. Quando o brasileiro não pode nem levar os seus filhos para se divertir, com medo da violência, alguma coisa está errada no país. Até porque qualquer criança no Brasil nasce apaixonada pelo esporte, metade delas pelo futebol. E o que a gente teve como criança, todos nós aqui, foi a oportunidade de ir no estádio, conviver com a família, vibrar. Hoje não existe mais. Não há pai que leve seu filho nos estádios. Alguma coisa tem que ser feita. Biometria nas catracas, não é? Vinculação com as coisas, para afastar o bandido, não é? Que se disfarça de torcedor e acaba tirando esse prazer dos brasileiros. Falamos aqui da questão da infraestrutura, não é? Que está vinculada aos recursos, a importância que tem o senador, porque São Paulo é um número impressionante. Vocês sabem quanto saiu o ano passado de recursos do Estado de São Paulo para o governo federal? Porque, de acordo com a última Constituição, tudo é centralizado no governo federal. O recurso arrecadado no Estado
os recursos federais, os tributos federais, vão para Brasília e depois voltam. Pois bem, o ano passado, 323 bilhões foram arrecadados em São Paulo. Quanto voltou? 27, 28. Nem 10%. É um absurdo. O Brasil está quebrando São Paulo. O Brasil está quebrando São Paulo. Justamente São Paulo, que é a locomotiva do Brasil. O Brasil está deixando de ouvir, porque não tem sido alertado pelos nossos senadores, que é o papel do senador, ele que representa o Estado no Congresso, de que se São Paulo começar a ir mal, o Brasil vai mal. Quem contribui com 320 bilhões, se começar a quebrar, é um dinheiro que deixa de ir. Então não está na hora de voltar um pouco mais? Imagina se voltasse 10 bilhões a mais para metrô, fazer 50 quilômetros. Não é só São Paulo, não. São Paulo, Campinas, Osasco, ABC, Rio Preto, Ribeirão Preto. Mas precisa de dinheiro. No resto do Brasil é a fundo perdido. São Paulo é financiado. Não dá para entender, né? Aí é o papel do senador. Essa questão da mobilidade urbana é uma vergonha. O governo não põe dinheiro a fundo perdido em São Paulo, dinheiro nosso. Falamos da falta d'água, que tem vinculação, porque aí já é burrice, né? Se tivesse dinheiro não fazer. Então realmente é preocupante. Hoje eu acho que é a principal crise que bate na nossa porta. Vocês viram hoje o sistema Cantareira? Quantos por cento, Thiago? 9,1 hoje? 8,9%. 8, eu não sabia, eu achei que era 9,1, já baixou 2 desde ontem. 8,9%, está baixando 2 pontos por dia. A questão é tão grave, que é grave. Ninguém está discutindo isso em casa. Porque todo mundo tem até medo de discutir. Que é gravíssima, né? É gravíssima. E ninguém faz nada. A gente finge que acredita que está indo tudo bem. O governo esperando passar a eleição. Qualquer que seja o resultado, é evidente que no dia seguinte vem uma solução radical. Quem quer que seja, quem se eleger, seja o SCAF, seja o Alckmin, vai vir uma solução, não tem saída. Porque qualquer técnico, eu tenho conversado com muitos de vocês, muito mais que eu, sabe que a represa está em situação de colapso. Quando ela está em situação ou na iminência de colapso, quando ela está nesse estado, não é qualquer chuva que recupera. Porque já surgiram aquelas rachaduras, ela já não é bem uma represa. Então, precisa chover muito mais do que a média para começar o início de recuperação. Para encher, então, é 10 anos. E todos sabem que isso podia ter sido evitado. Porque há 10 anos a gente teve uma crise igual. Uma crise igual, que recomendava novos reservatórios, porque os reservatórios que a gente tem hoje, eles foram feitos há 40 anos atrás, quando a gente tinha metade da população, por isso que consumiu mais água, e tínhamos que ter feito investimento em captação de água de outras regiões. Nada vai ser feito. Foi feito. Daqui para frente, vai ser feito, mas vai ter uma transição aí muito dura. Muito dura. É que nós não queremos enxergar. Quem já tem pessoas da sua relação, numa região um pouco distante do centro, sabe do que eles já estão passando. Eu tenho na minha relação pessoal diversas pessoas, e é muito triste que a maior parte são humildes, que já estão convivendo com o racionamento, né? Não tem água para tomar banho, não tem água para cozinhar 3 dias por semana, 5 noites por semana. Agora, isso tem a ver com o senador. Uma situação com essa proporção. Um senador como o nosso, não ter parado o Congresso para obrigar o governo federal a fazer uma solução emergencial, sem licitação, fazer um reservatório aí a toque de caixa, fazer... Não, a gente não vê nada fazendo. Ninguém está fazendo nada. Ninguém, vamos ser claros. Está todo mundo jogando embaixo do tapete por causa da eleição. Né? E os senadores não estão cumprindo seu papel. Me desculpe, mas eu, se fosse Suplicy, já teria parado o Senado para colocar 5 bilhões em São Paulo para uma força emergencial para fazer
o reservatório que não foi feito nos últimos 20, 30 anos. E o programa de captação adicional. Num país como o Brasil, desculpa, falta água, não é? Ah, mas a região de São Paulo, mas pera um pouquinho, é o país mais rico em recursos hídricos do mundo. Como é que pode faltar água na maior cidade do país? Não precisa a água estar aqui do lado, qualquer lugar do país. Não estou a falar aqui, né, que engenharia tem solução. Não é aqui que eu vou falar. Não vou deixar de abordar aquela que é talvez a maior marca nossa, do nosso partido, que é a questão da reforma tributária, a redução da carga tributária e a simplificação, combate à burocracia, que inclusive é uma das nossas bandeiras mais caras. E o senador tem esse poder, não é, de trabalhar para isso. Quero dizer para vocês que são duas prioridades em termos de projetos de lei: reforma política, reforma tributária. Reforma política porque não dá mais para conviver com essas legendas de aluguel. Ou você tem partidos enraizados, compromissados, com bandeiras, com ideologia, ou melhor não tê-los. Temos que trabalhar para que seja proibida a eleição, a coligação em eleição proporcional, de coligação para vereador, para deputado estadual, para deputado federal. Senão a gente não consegue fazer partido. Para restabelecer a cláusula de desempenho, só tem acesso à rádio e televisão quem tiver um mínimo de participação, de resultados na eleição de deputado federal. E na reforma tributária, esses pontos que eu abordei: reduzir impostos e acabar com a guerra fiscal. E por fim, as referências. Acho que a nossa candidatura a vereador, por nós termos sido prefeitos da maior cidade do país, carrega algumas referências de comportamento, de conduta, de equipe, de capacidade, de articulação, que é muito importante, é um aval importante um candidato ao Senado, não é? Então, essa referência ela nos ajuda muito a poder se apresentar como alguém que faz o que é necessário. São Paulo não aguentava mais ser abastecida de dia? Vamos proibir a entrada de caminhão e abastecer à noite. Aconteceu alguma coisa? A cidade continua funcionando, não é? Continua funcionando. O abastecimento emergencial, alguns itens da construção civil, saúde, hortifruti, continua de dia. E apanhamos muito, não é? E o tempo mostrou que a gente estava certo. Precisava coragem para plantar. Postos de gasolina, vendendo gasolina adulterada, ninguém enfrentava isso. Não se fala mais nisso, não é? Falta de remédios. Investimos em logística como nunca se investiu numa cidade, parou de faltar remédio. E tantas outras, cidade limpa, poluição visual, era a cidade mais poluída visualmente do mundo, não dava mais. Estava se tornando uma Bangladesh aqui. Foi vitoriosa a Lei Cidade Limpa. E tantas outras medidas que mostram um estilo de gestão, um estilo de equipe que nos ajudará muito no Senado. Enfim, eram essas as considerações preliminares. Eu procurei deixá-las bem abrangentes para tentar resumi-las, né, nesses 20, 30 minutos que eu acho que esgotei. E agora me coloco à disposição para algumas perguntas, considerações, que eu tenho que ainda vender o peixe em 2, 3 lugares essa noite. Mas muito obrigado a vocês. Outro aí, né? Por favor. Eu quero primeiro te passar as mãos o nosso Cresce Brasil, nosso projeto que cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento. Esse aqui é um projeto que nós
fizemos já desde 2006, agora são os novos desafios, que tem propostas factíveis para os candidatos ao Senado, a presidentes e ao governo. Na verdade, a ideia é que nós possamos contribuir com o plano de governo naquilo que for possível. Tem aí ideias que nós entendemos factíveis. Vai ser muito bem aproveitado. Aqui nós temos a nossa revista Brasil Inteligente, que é da nossa confederação. Essa revista também tem aí propostas e tem, falamos muito de educação, e aí tem a nossa confederação, que tem médicos, engenheiros, dentistas, economistas, nutricionistas e farmacêuticos. Tá? Essa nossa revista dos 50 anos da federação, que eu queria também te passar as mãos. E aqui tem um segredo da Rita, que é a revista de 80 anos do sindicato, que ninguém viu ainda, vocês não viram ainda, mas é de primeira mão aqui para o nosso mais ilustre associado, Gilberto Kassab. Esse livro saiu ontem, vocês não viram ainda, porque só no dia 26 que nós vamos entregar a todos. E a Rita falou para mim, vamos entregar de primeira mão, nossa jornalista, vamos entregar de primeira mão para o nosso mais ilustre associado. Está aí a nossa revista, que conta um pouco da história dos 80 anos. Só quem tem essa idade é o Bibo aqui, mas os dois demais nós acompanhamos, né, Bibo? Não parece, viu? Eu tô para fazer 80, viu? Tá bom? Eu que agradeço. E aí a palavra está aberta, começando ali pelo Flávio. Boa tarde, candidato Gilberto Kassab. Obrigado pela visita, também é uma honra, nosso amigo, já de longa data. Eu observei a sua fala com muito carinho, com muita atenção. Para nós, sempre foi um professor. Mas existe um cenário que eu gostaria que você comentasse, da candidata Marina da Silva, quando ela põe para o Brasil uma meta inflacionária de 4,5%, justamente na contramão do que os economistas estão colocando em 6,5%. O que é a consequência da diferença desse número? Crise no Brasil. Como é que fica a sua postura como candidato ao Senado, o seu planejamento estratégico dentro de um cenário pré-crise no Brasil nos próximos 4 anos? Flávio, uma boa pergunta, te agradeço. Até porque eu não quis abordar a questão eleitoral, imaginando que ela fosse ser abordada agora. E eu vou responder com a minha situação pessoal. Eu sou presidente nacional de um partido. E, por uma questão tática, o partido acabou fazendo uma aliança nacional com o PT. E todos sabem, eu sou adversário do PT. Eu discordo de quase tudo que o PT prega ou que faz pelo país. Mas sou presidente nacional do partido. Nesse ano o partido acabou de ser criado. Não tem nem nenhum deputado estadual, federal, senador eleito pelo partido. É a primeira vez, nós estamos nascendo agora. E numa aliança, até em função do estresse com o PSDB na montagem do partido, o PSDB era contra, então quem tinha afinidade com o Tucano no Norte e Nordeste acabou não entrando no partido. Acabou se constituindo uma visão majoritária, contrária à minha, de aliança com o PT. É evidente que eu sou presidente nacional do partido, eu vou votar no PT. Mas, enquanto nós tínhamos a expectativa da vitória do Eduardo ou do Aécio, a candidatura dos dois, com a tragédia, eu sempre falo, né, que a tragédia do acidente do Eduardo Campos, ela dificultou, matou uma candidatura do Eduardo e dificultou muito a candidatura do Aécio. Essa é a realidade. Aí qualquer brasileiro deixou de considerar, não vai ser mais Dilma e Aécio ou Dilma e Eduardo, vai ser Dilma e Marina. E eu tinha, o meu coração estava com uma vinculação muito mais forte com o Eduardo, com o Aécio, do que com a Dilma, pela afinidade, pela história. Agora, e o meu voto é ser para Dilma.
se o presidente nacional de um partido, alguém foi prefeito de São Paulo, quer ser senador, não fala a verdade, e no meu estado, o PT é meu adversário, e os meus aliados são contra essa aliança. E eu enfrento a situação com muita transparência. Eu podia omitir, falar que eu estou divergindo, sou dissidente, mas imagina que exemplo eu vou dar para a democracia. Mas a candidatura hoje é da Marina e da Dilma. Eu não tenho mais essa dúvida interna. Eu prefiro conviver com essa discordância do governo Dilma, brigar, lutar, impor, porque afinal de contas já passaram os 4 anos e eu pelo menos tenho muita divergência com o governo dela. Mas é perigoso você conviver com uma incógnita, porque não é qualquer cargo, é presidente da República, né? Se antes de assumir você já tem manifestações como essa, mostra que não tem um controle, né? Talvez porque eu acho que para a Marina e ela é uma pessoa de respeito, está na cara que é uma pessoa correta, íntegra, honesta, a gente vê, né? A gente tem experiência, a gente vê. Como a Dilma também é. Mas saber comandar, saber escolher equipe, saber definir as diretrizes para o país, as prioridades, eu não vejo essa líder, eu vejo ela uma grande líder ambientalista, até exagerada em alguns momentos, né? E que durante 3 meses está com um discurso eleitoral. Ela é candidata, está falando o que... Mas mesmo assim escorrega, como em alguns momentos, não é? Mas vamos aguardar, vai ter o segundo turno. Mas eu tenho sérias dúvidas em relação ao governo de alguém que eu não vejo experiência para escolher equipe, para ver quem é o melhor, para arbitrar diferenças, não é? Para se impor. Isso é complicado, não é? Às vezes é melhor conviver com alguém que pensa diferente da gente, mas está preparado. Então é essa a avaliação que eu tenho em relação ao quadro nacional. E quando você fala a questão da inflação, é uma das preocupações entre centenas que vão aparecer daqui para frente, que eu tenho certeza absoluta que se você colocar a Marina aqui e pedir para ela explicar o porquê disso ou daquilo em relação à inflação, ela não vai saber. Eu não vejo formação nela para isso. E ela talvez não tenha a formação para escolher alguém, porque ela nem sabe o que esse alguém pensa, ela não tem vivência nessa área, né? O presidente da República é alguém que tem que estar 20, 30 anos nesse processo, né? Para acumular experiência. Boa tarde, eu não sou engenheira, sou advogada, e aí estou infiltrada. E muito me interessa a questão que o senhor comentou sobre o projeto para desoneração tributária e desburocratização. Será que o senhor pode falar em linhas gerais qual que é a proposta, só para a gente... Assim. Eu falo em relação a isso, porque e não está representando o partido, foi uma escolha pessoal da presidente. Aliás, todos os presidentes trabalharam com ele nos últimos 20 anos, com a FIF. Com o Sarney, o AFIF criou o Estatuto Amigo Pequena Empresa. Ele é presidente. Com o Itamar, ele foi presidente nacional do SEBRAE. Depois do Itamar veio o Fernando Henrique. Ele criou o Simples. Depois veio o Lula. Criou o MEI. Tudo ideia do AFIF. Com a Dilma, quando ele era vice aqui do DEM, ela tinha pedido para eu levá-lo lá para ele ajudá-la a estruturar esse ministério, que tinha sido convidada a Luísa Trajano para assumir. Ele ajudou uma série de ideias, eu participei até de algumas, eu era prefeito naquela época, ele estava no exercício da vice e era secretário de Estado aqui. Quando surgiu o PSD, ela me consultou, poxa, você podia ver com a FIF se ele aceitaria um convite para ser ele o ministro. Então, quando eu mencionei essa questão, no fundo, é o trabalho desse ministério, que na verdade é a ideia do AFIF, desse grupo que há anos trabalha por isso, e que criou tudo isso, mas que precisa ser criado muito mais. Agora, a última vitória foi o MEI com o Lula, e agora está surgindo aí e se consolidando o projeto de você abrir e fechar a empresa em 5 dias. Hoje o Brasil é recordista em tempo de... Então nós estamos já nas próximas semanas implantando isso em Brasília. É o primeiro estado. Depois será implantado para fechar.
depois vai ser para abrir até o final do ano o projeto, a ideia, então, portanto, será nesse governo ainda, ganhando ou perdendo a eleição, a presidente Dilma, abrir e fechar a empresa em 5 dias. Isso é fundamental, é uma das coisas mais importantes que tem nesse país para ajudar na criação de emprego. Todo mundo tem medo aqui de abrir uma empresa, depois não sabe quando vai conseguir fechar. Carga tributária, todo mundo tem medo de abrir uma empresa, porque é impossível alguém ganhar dinheiro com uma empresa. Você nasce pagando imposto, não é? O salário de pessoal é uma loucura, porque é quase que proibitivo. Então, são atuar em medidas como essa, respeitando-se o direito dos trabalhadores. Mas há um exagero em uma série de ações, a burocracia é desproposital, assim como na questão da carga tributária. Candidato Gilberto, primeiramente gostaria de parabenizá-lo pela sua apresentação ponderada, calma, tranquila, onde a gente consegue notar que o senhor tem domínio dos problemas e conhecimento. O senhor abordou que todo o recurso que vem para São Paulo vai para o governo federal. A última Constituição definiu que os recursos federais em todos os estados são centralizados em Brasília e depois volta para os estados. Em São Paulo, seja fundo perdido, seja com obrigações constitucionais, está voltando aproximadamente 10%. Eu dei exemplo do ano passado. Aproximadamente 320 bilhões de reais foram para Brasília e menos de 30 bilhões, 30, né, Flávio? Menos de 30 bilhões voltaram para São Paulo, que é um absurdo, né? Eu dei exemplo de São Paulo, aqui do metrô, desses reservatórios para ser construídos. Nós estamos aqui nessa sala, na iminência das nossas casas, daqui 2, 3 meses, 3, 4 dias por semana, não tem água. É uma realidade, sabe disso? A gente não quer nem pensar, porque é quase que irreversível. Pô, e um senador não consegue parar o Congresso para alertar o Brasil que o do Amazonas consegue parar para prorrogar por 50 anos a lei de incentivo fiscal, e o senador de São Paulo não para, ele não tem obrigação conosco, ele não nos representa. Fala, olha, põe 5 bilhões lá em São Paulo. Pô, mas o que é isso? E faz um ano, quem sabe, que está uma crise e não fez nada? É isso que eu quis dizer. Quer dizer, não, é o nosso dinheiro. Não, eu concordo. Vão fechar empresas, vai deixar de ter arrecadação para o Brasil. Lógico, vai fechar, não tem água, vão sair de São Paulo. Por conta da água, por conta da guerra fiscal. Então, mas o governo do Estado não está fazendo nenhum mínimo. O senhor pega o Estado de São Paulo, que é o carro-chefe porque daí eu vou começar a entrar na campanha de governador. O meu papel aqui, né? É evidente que o governo do Estado também não faz, mas o governador, não quero aqui defendê-lo, não. Eu acho que já há 20 anos já foi demais, mas não quero defendê-lo, quero criticá-lo. Mas não é ele que representa São Paulo, quem representa é o senador. Ele não pode parar o Brasil, o senador pode. Fala, ó, vou parar o Brasil porque vocês não estão entendendo. São Paulo carregou vocês nas costas aí a vida inteira e está precisando. Entendeu? É o papel do senador. Certo, mas que eu queria chegar no ponto é que São Paulo hoje se destaca pelas estradas, que está tudo privatizado. Tudo privatizado. Quer dizer, nem isso o governo do Estado está fazendo. Gostaria de saber do senhor o conceito de privatização. O que o senhor acha? E outra coisa que eu gostaria, e agora é um desafio. Agora me alterei do jeito que o senhor foi ponderado. Eu quero ver o senhor presidente da República. Qual a sua meta? Não, mas senador... Não, vamos. Não. Senador vai, eu quero ver o senhor presidente. Então o desafio está aí, que o senhor não pare nisso aí. O senhor siga nessa carreira brilhante que o senhor tem. Vamos falar de estrada. Brincadeira, eu vou vir mais aqui. Faz bem para a autoestima. Eu vou falar de estrada. Foi a única saída que o Covas encontrou, porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro por quê? Porque o Estado está fraco. Eu sou a favor das privatizações, sou a favor das concessões, e faltou a inteligência aos governos dos últimos 20 anos para caprichar na transparência. Ou, eu não quero ser injusto, porque não tenho nenhum dado aqui, eu não estudei recentemente, ou não quis caprichar porque tem uma coisa, não acredito. São empresas que fazem um bom serviço, não tem por que macular
um conceito que para as empresas também é bom. Eu acho que falta transparência ou falta eficiência na comunicação do projeto. Porque é evidente que o governo não tem dinheiro para investir em estrada. Se não tem dinheiro, fazer com a iniciativa privada. Ninguém põe dinheiro para não receber de volta. Tem que ter pedágio. Então tem que deixar claro para a população, falta comunicação eficiente, né? E se não tem comunicação, ou porque realmente falta eficiência, ou porque quer esconder um ganho excessivo das empresas. Então, está pecando aí, mas não no modelo. Eu sou a favor da privatização. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro por quê? Porque o nosso Estado empobreceu. E eu debito esse empobrecimento aos senadores. Ó, os últimos 30 anos, hein? E é interessante porque todos os senadores que a gente teve, na sua grande maioria, são figuras exemplares. Eu não ouso falar mal do ponto de vista de honra, de imagem, de realizações de nenhum deles. Fernando Henrique, Montoro, Cova, Serra, mas eu não vi ninguém fazendo isso que precisa ser feito, que os outros estados fazem. Ninguém. Eles chegaram lá, todos eles, preocupados em se aposentar, ou ser presidente, ser governador. Isso fez falta para o nosso estado e nós nos acostumamos com a ausência dos senadores. Ninguém aqui nunca cobrou. Eu sei que eu estou falando, lembrando o que o Suplicy podia ter feito, parar do Senado por causa da água. Eu vejo no semblante de vocês, é verdade. E é verdade mesmo. E nos outros estados é a coisa mais corriqueira do mundo. O senador para o Congresso enquanto não resolve o problema do estado. E tem o apoio de toda a bancada federal. Eu tenho dito que se eu for senador, eu vou contar e vou liderar, porque eu estou com a verdade com 70 federais, de todos os partidos. Não é só o senador. Nós estamos falando pelo nosso estado, né? Como é que pode o nosso senador, com essa crise da água, por exemplo, não ter feito nada? Não ter ameaçado parar o Congresso? Pô, está faltando água para o estado que ele representa. Já está faltando água. Eu não sei se está faltando água para alguém aqui. Alguém aqui já está com racionamento em casa? Levanta a mão. Olá, olá. Tem umas 10 pessoas nessa sala. Quem é que tem água? Agora, alguém aqui conhece alguém, fora si próprio, que está com racionamento? Levanta a mão. Já, quase a sala inteira. Não é seríssimo. E o que o nosso senador fez? Estou falando de uma maneira respeitosa, porque ele não vai fazer, não é o perfil dele. E esse é o papel do senador, é representar o Estado, principalmente nas crises. Não é? Dinheiro para o metrô. Essas manifestações na rua do ano passado, que vão acontecer de novo daqui 2, 3 anos, ficou claro que foi espontânea, era um basta, né? Alguém teve a ideia, daí... Pô, todos vocês aqui tiveram gente na família, eu tive. Sobrinhos, parentes, amigos queridos, outros familiares, que foram para a rua. Pessoas que não têm nenhuma vinculação com partido, com política, que foram lá, tio, eu tinha aqui mesmo, puxa vida, tá demais, nem sabia o que estavam fazendo, mas sabia que estava ruim, precisava mudar. No caso específico, era insatisfação com o serviço de mobilidade urbana. Falta de metrô, falta de corredor. Isso é falta de dinheiro. Pô, como é que o Estado mais rico não pode protestar? Eu nunca vi, desde que eu estou na vida pública, e apesar de novo eu comecei há muito tempo, eu nunca vi nenhum senador nosso batendo pesado lá por São Paulo. Não vi mesmo. Se alguém viu aqui, levanta a mão. Ok? Só para encerrar, né? Pode ser a última? Pode, eu agradeço se for. Meu nome é Januário. Acho que o maior orçamento do Brasil hoje, que a gente sabe, é o da corrupção. O que o senador pode fazer para, talvez eliminar, né? Zerar isso aí. E destinar para os assuntos que o país precisa. E o segundo lugar é uma sugestão. Que no seu mandato o senhor volte pelo menos 6 vezes no sindicato. Bom, felizmente, eu desafio aqui nos meus 20 anos de carreira, não teve uma vez que o Murilo, o sindicato, me procurou que não foi atendido, e não teve uma vez que eu fui convidado que eu não aceitei o convite. E vai continuar assim, mas não é só no sindicato. E isso faz falta também, hein? Vamos ser claro aqui, um senador presente. Um senador presente no interior, que venha quinta-feira, vá para o interior, vá para o sindicato, vá para a periferia. O Suplicy não faz isso. O meu amigo, Aloysio Nunes, meu amigo, meu voto, eu tenho realmente muito respeito por ele, não faz isso. A Marta muito menos, porque nem senadora ela é ministra, né? Então,
É o que eu disse agora há pouco. Nos últimos 30 anos, a gente viu pessoas se elegerem e que não quiseram ser senador. A Marta, no dia seguinte, virou ministro. O Aloysio quer ser vice do Aécio. O Suplicy é renda mínima. Não, né, não querem ser senador. Essa é a verdade, não é? Alguém tem dúvida aqui que o Serra quer ser ministro do Aécio ou da Marina? Não tô, e é bom pro país se ele for. Mas e o senador? E o senador, quem vai ser? Né? Então, a questão da corrupção, no meu caso, é o exemplo. Modéstia à parte, eu fiquei muito tempo à frente da Prefeitura de São Paulo, o 5º orçamento do país, o 3º cargo político do país, e o único prefeito reeleito na história de São Paulo. O maior tempo dos eleitos, 7 anos à frente da Prefeitura de São Paulo. E felizmente eu posso dizer para vocês que é inédito, 7 anos de prefeitura, eu não tenho uma única ação contra a minha pessoa. Eu não tenho uma única suposição de que eu tive algum envolvimento com alguma coisa errada. Tive uma ação administrativa que já foi encerrada, já está arquivada, do Ministério Público, questionando se a prefeitura podia ou não implantar a inspeção veicular. Não tinha ninguém, estava cuidando que tinha dinheiro no bolso, não sei o que nada, questionando que devia ser implantada, se não devia ter sido feita uma licitação ou não. E felizmente isso está arquivado, e mais do que isso, eu tenho o maior orgulho de ter defendido. Veja essa semana a umidade do ar, e tem a ver com a inspeção veicular. Deixa piorar um pouquinho, depois nós vamos lembrar o quanto foi ruim para a cidade. Que a única ação que eu tive, administrativa, não foi moral. Então o exemplo é muito importante. E em todos os cargos que eu ocupei, não tem uma denúncia, uma suposição, e posso lhe afirmar que será assim no Senado. Em relação a medidas adotadas, eu tenho orgulho de dizer para vocês que a transparência só existe no Brasil por conta da Prefeitura de São Paulo na minha gestão. Eu determinei por decreto que fossem publicados os salários da internet, os pagamentos, as medições, e teve uma avalanche de recursos. Você deve imaginar, quem é funcionário público sabe o que eu passei, mas uma pressão muito grande. Os funcionários, aliás, exemplares, não é porque ganha bem que não é exemplar, aliás, merece, por merecimento, mas ninguém queria publicar. Bom, foram recorrendo à justiça, batendo em mim, mas batendo pesado, empresas que ganhavam da prefeitura com fornecimento, com serviços, não querendo saber. Fui à primeira instância, ganhei e recorreram. Fui à segunda instância, ganhei e recorreram. Foi ao Supremo. Ganhamos no Supremo, porque ninguém tinha coragem de ir ao Supremo, porque tinha que enfrentar os procuradores. Tinha toda semana lá procurador, vocês sabem disso. Procura, prefeito, o pessoal está insatisfeito com o senhor, a prefeitura precisa dos procuradores, o senhor também, cuidado. Você deve imaginar que eu passei de pressão. Fomos ao Supremo. 1 ano e meio de batalha. Daqui o Flávio Melo, nosso assessor de imprensa, curador, que acompanhou tudo isso aí. Hoje a transparência só existe no Brasil por conta da gestão Gilberto Kassab, porque nós ganhamos o Supremo Tribunal Federal com uma pressão monstruosa dos bons quadros da prefeitura, professores que ganhavam bem. Não pode, prefeito, meu filho não pode saber quanto eu ganho, não é? Separados que não podiam saber, né? Divorciado, tudo, tinha de tudo. Para pessoas amigas, uma pressão assim descomunal. Então, eu respondendo a você, eu cito com o meu exemplo, com a minha postura, com a minha imagem, com a minha folha de serviços prestados, sem nenhuma ação, sem nada, e dando esse exemplo da transparência, que ela só existe no Brasil hoje, posso lhe afirmar, por conta da nossa disposição de enfrentar essa questão e levá-la ao Supremo Tribunal Federal. Hoje o Brasil inteiro convive com a transparência por conta dessa medida da nossa ação. Eu queria, então, nesse momento, agradecer imensamente a delicadeza da participação, parabenizar pela sua fala, importante fala para todos nós, e passar a carteirinha de sócio dos sindicatos engenheiros, que estava aqui guardado para te entregar, viu? Sem carnê? Sem carnê. O carnê ele já pagou, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Mas eu que agradeço a vocês, muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês. Cumprimento todos vocês pelo trabalho.
é um dos sindicatos mais atuantes do Brasil e, além de ser muito atuante, é um orgulho para a nossa engenharia tê-los aí atuantes, cada vez mais vigorosos, cada vez mais participantes, porque a engenharia ela é o coração do desenvolvimento de qualquer país, e não é diferente no Brasil. Então, eu tenho o sindicato não apenas como meu sindicato, mas como parceiro na minha carreira na vida pública. Obrigado a todos, um abraço, boa noite. E quem puder, quem não tiver identidade com as outras candidaturas, por favor, não esqueçam, é 555. Nem quis entrar nisso, hein? Os corintianos lá gritaram, viu? Então, perto da segundona, viu?